Olá, gente. Meu nome é Adeilson Barros, sou técnico industrial em eletrotécnica e automação industrial e estamos aqui para mais uma gravação, na verdade, o primeiro episódio do BR2Cast, o podcast dos técnicos industriais. Olá, eu sou Romildo Rodrigues, também técnico industrial da área de eletrotécnica e estamos começando hoje aqui mais uma jornada em prol dos técnicos de Alagoas e do Brasil todo. Eu sou o Cícero Rodrigues, técnico industrial. Estamos aqui nesse primeiro episódio e vamos juntos com o BR2Cast. Vem com a gente! Vamos lá! No nosso primeiro episódio a gente traz aqui o professor Gerson Guimarães. Eu conheci ele como Guimarães só, mas aí agora ele foi apadrinhado com um novo nome, né? Gerson, professor Gerson. A gente está trazendo ele aqui para trazer o histórico aí de como surgiu essa data comemorativa de 23 de setembro como dia do técnico industrial. E a gente vai trazer aí o aspecto histórico, né? Vai aproveitar que ele também é técnico industrial e também professor de histórias. Então a gente traz ele aqui para fazer esse questionamento aí de como foi que surgiu aí essa ideia dessa comemoração do dia 23 de setembro. Por que dessa data? Ok, boa tarde, né, a toda a equipe. É um prazer estar aqui participando, né, desse podcast. E vamos tentar, meio de um bate-papo muito leve, né, tentar discorrer sobre essa temática, a questão da profissionalização no Brasil, né. Barros, a data remete justamente ao momento em que, no início do século XX, com o desenvolvimento urbano, né, das grandes cidades, e no início do período republicano, o presidente Nilo Peçanha criou, na verdade, né, as escolas de artífices, que foi a primeira formação profissional no Brasil, podemos dizer assim. Anteriormente até houve alguma tentativa, ainda no Império, mas foi muito pequeno, tá? Não teve grandes efeitos. Foi a partir de 1909, constituição dessa escola, que começou a pensar numa formação da classe trabalhadora, visto que pensava-se que o Brasil teria que caminhar para um nível de desenvolvimento. Essas escolas de artífices foram instaladas no Brasil, em vários estados. Em Alagoas, ela passou um ano para começar a funcionar, né? E dessas escolas, hoje nós temos, depois de muitas mudanças, ressignificações, nós temos o Instituto Federal de Alagoas como uma das escolas oriunda desse processo de profissionalização no Brasil, da profissionalização do trabalhador, né? E até, eu diria que foi muito mais voltada para uma formação dos filhas dos trabalhadores, tá? A profissionalização, visto que eu pensava que e as grandes cidades realmente estavam em processo de desenvolvimento. O Brasil vivia ainda um retardo, né, historicamente falando, do seu nível de desenvolvimento. Nós tínhamos uma recém-república nascida, e um ponto muito importante que a gente não pode deixar de ressaltar, que muito pouco tempo tinha abolido a escravidão. Ela não tinha acabado, mas ela tinha sido abolida oficialmente. E precisava criar mecanismos para que essas pessoas tivessem acesso, os pobres tivessem alguma qualificação. O termo, não tenha dúvida que foi isso, a tentativa inicial foi de dar formação para pobres, né? Visto que, primeiro, que o nível de analfabetismo no Brasil era muito grande, e pensar em algo para crescer precisa também diminuir esse número de analfabetos e também da ocupação. No decreto do Nilo Peçanha, ele até é muito explícito, né? Ele disse para evitar o ócio, né? O estímulo, a criminalidade, tirar das ruas as pessoas, ou seja, os pobres. Sim. E isso dá uma qualificação. E eram formações bem elementares, né? Tem dessas escolas de artífices, elas vão mudar com o tempo, mas assim, eram carpinteiro, marceneiro, tá? Eu ouvi dizer até alfaiate. Alfaiate, sim, correto, está corretíssimo. E uma que eles chamavam de letras, que na verdade era um processo de alfabetização. Então, eram essas funções, praticamente para servir ao mundo urbano, né, as cidades.
foi com esse intuito que se deu início, que a gente pode falar assim, da profissionalização na educação no Brasil. E a sociedade, na época, era muito diferente do que a gente tem hoje, né? Muito, muito. Índice de analfabetismo grande. As cidades começavam a desenvolver, as grandes cidades, mas, na verdade, o Brasil ainda era rural, né? Se nós pegarmos o nosso locus aqui, que é o Nordeste, poucas cidades tinham uma quantidade razoável de habitantes, né? Talvez Recife, Salvador, Fortaleza, mas Maceió é uma cidade muito pequena ainda, né? Maceió é muito pequena, até porque Maceió é muito nova na formação do próprio território alagoano, né? Maceió era uma pequena vila quando já existiam algumas cidades mais desenvolvidas do que a própria Maceió. Inclusive, assim, das 19 escolas, aqui foi contemplado o nosso estado, aqui em Maceió, no centro da cidade, né? Sim, também sim, mas em 1910 começou a funcionar realmente, que hoje nós temos, depois, como eu falei, diversas mudanças, que hoje é o Instituto Federal de Alagoas, né? Certo. E Nilo Peçanha tem algum diferencial para ter proposto esse decreto, alguma coisa específica? Olha, eu como historiador, a gente normalmente não dá essa valorizada nesses personagens históricos. Eles cumprem um papel importante naquele determinado momento histórico. E muitas vezes, se a gente for buscar na história, nós já avançamos muito nessa nossa historiografia, mas nossa história foi durante muito tempo contada com uma história de heróis, né? E aí a gente sabe que isso cai por água abaixo quando você vai investigar. E quando você vai fazer pesquisa, os personagens históricos que foram transformados em heróis. Se nós pegarmos 2 exemplos caseiros, né, os 2 primeiros presidentes do Brasil foram alagoanos, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, é bom não comentar. Se quiser conversar sobre eles, não é talvez muito agradável, porque o que esses caras fizeram não tem nada de positivo, entendeu? Floriano, principalmente. O que Floriano fez com crianças na Guerra do Paraguai, é bom nem tocar no assunto. É verdade. Então, assim, vem com uma transformação, né? Voltando ao Nilo Peçanha, era o personagem no momento, era o presidente no momento. O Brasil, a gente tem sempre como um processo. O Brasil tentava sair desse modelo agrário, exportador, né? Da cana, depois café. E, então, era necessário o desenvolvimento das cidades, né? O crescimento das cidades. Já era uma coisa muito anterior, até com a chegada da família imperial portuguesa, Dom João VI, como veio fugido já, isso é início do século XIX, tá? Ele, quando foge de Portugal com medo das tropas de Napoleão, e o Rio de Janeiro foi assim, para abrigar uma corte portuguesa, isso é um caso inédito, isso nunca aconteceu no mundo, né? Uma colônia ser capital de um império. Nós temos essa particularidade. O Brasil ficou sendo sede do governo português, porque o rei estava aqui, né? Brigando para retornar, e foi o que aconteceu. Mas aí, o que é que trouxe isso? Por isso que quando eu faço muita ressalva com a questão dos heroísmos, né? A chegada da corte imperial, Dom João VI, trouxe... O Rio de Janeiro alavancou. Né? Por quê? Porque precisava ter uma estrutura para abrigar aquele que não foi o rei, foram mais de 20 mil pessoas no decorrer em curto período. E aí, desde desocupar casas de pessoas, mas assim, o Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, foi a corte que veio. Foi a corte que veio para cá, né? E assim, tem algumas obras que a gente pode dizer que foi fruto disso. A criação do Banco do Brasil, coisas que nós temos até hoje, né? Quem conhece, conheceu o Jardim Botânico no Rio, aquilo é uma obra fantástica, construída nessa época. Mas, assim, não que seja uma obra do Dom João VI, mas é o que o momento histórico, a conjuntura levou a tal. E aí, sobre Nilo Peçanha, é isso. Foi a figura que estava, foi um presidente que não tem, inclusive, grande destaque nesse princípio de república no Brasil, né? Não teve, foi um período ainda muito conturbado, porque o Brasil se tornou república e ainda carregava todos os vícios, as máculas que o Império estava, né? Nós tivemos o primeiro presidente, o Marechal Deodoro, que era um monarquista. Olha como as coisas são contraditórias, né? Mas, assim, era uma nascente república no Brasil. Era uma nascente república, a nascente formação de classe trabalhadora, né? A escravidão é que permeou durante muito tempo o trabalho no Brasil, né? E
para se enxergar enquanto nação crescente, primeiro tinha que superar essas máculas, né? A escravidão tinha terminado um pouco antes, oficialmente, mas deixou essa leva de pessoas que tiveram que ser alforriadas, muitos tiveram que aceitar a condição de não escravo, mas voltar a trabalhar na cana, na lavoura, no café, porque não tinham onde trabalhar. E também, com o crescimento das cidades, precisava ter essas profissões necessárias para funcionamento mínimo, básico daquele momento, né? Por isso que os cursos surgem como marceneiro, alfaiate, né? Alfabetizador, que chamava-se letra, marceneiro. Era essa a intenção, dar uma formação mínima para uma sociedade que precisava ter alguém cumprindo esse papel, essencialmente para os pobres, filhos de pobres, né? Em especial a questão da abolição da escravatura. Né? Sim, sem sombra de dúvida, né? Porque, inclusive pós-libertação, pós-abolição, libertação não, mas pós-abolição, passou a vigorar lá no Brasil uma lei que durou muitos anos, os mais velhos vão lembrar. Se você fosse encontrado depois das 22 horas da noite, na rua, né, nos grandes centros das cidades, né, mais desenvolvidas, sem uma comprovação de que você tinha uma ocupação, né, era a famosa carteira em azul, né, você era preso por vadiagem, imagine. Que isso ainda é fruto do processo da escravidão, que não tinha sido superado como um todo. Né? Até porque foi jogado uma mão de leva de pessoas que não tinham formação realmente para nada, tiveram que submeter às vezes, os mesmos serviços que faziam quando eram escravos. Gerson, é errado dizer que essa ação do Nilo Peçanha veio trazendo para a gente uma profissionalização em escala ascendente pelo que a gente tem hoje, pela quantidade de nomenclaturas que as escolas passaram, né? Escola industrial, a escola de artífice, escola técnica e por aí vai. A gente realmente teve um desenvolvimento depois dessa ação, a gente teve um crescimento da profissionalização, o país se desenvolveu mais por conta desse tipo de coisa. A gente consegue ver isso na história. Olha, eu não diria se foi por esse fato, né? Eu acho que é um conjunto de elementos. Sem sombra de dúvida, foi a partir daqui, dessa regulamentação, que começou-se a pensar numa profissionalização, que vai chegar até o técnico industrial que nós temos hoje, sem sombra de dúvida. É um processo histórico e que pode-se dizer que isso se deu a partir daí, sem sombra de dúvida, né? Não tenha dúvida disso. Mas, por exemplo, quando nós começamos a falar em técnico industrial, nós estamos falando de indústria, né? E indústria ainda não era assim, os mínimos, pequenas, muito pequenas. O Brasil ainda não tinha essa vocação, né? Não tinha ainda desenvolvido uma política para isso, né? Isso no Brasil, o processo de industrialização no Brasil só vai começar a partir da década de 30, né? Que aí as pessoas dizem, aí volta a velha história do herói, né? Nós precisamos sempre de heróis, e isso não é bom, eu não vejo bem, ninguém precisa de herói. Não precisamos de herói para... Tá? Como diria o grande Cazuza, nosso herói morreu de overdose. Eu acho que nós não precisamos de herói, né? Se temos um herói na sociedade brasileira, são os trabalhadores, né? Que trabalham, tentam sobreviver ganhando um salário mínimo. Esse é um herói. Que é quem carrega o Brasil nas costas. E quem carrega o Brasil nas costas. Mas, assim, a partir do governo Vargas, que o Brasil vai vivenciar um processo acelerado de industrialização. Mas isso a gente tem que conjecturar, trazer relação com o mundo, né? O Brasil estava começando a crise do café, também é uma outra coisa que terminou ajudando a buscar alternativas. O Brasil, durante muito tempo, foi chamado país da sobremesa, porque vendia café, banana e cacau. Né? Quando veio a quebra do sistema financeiro mundial com o famoso crack de 29, nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores, e aí o Brasil voltou a níveis insuportáveis de desigualdade, porque, para você ter ideia, 80% do café que exportava do Brasil, o Brasil vivia do café. A grande riqueza de exportação era o café. Quando os Estados Unidos quebram, o maior comprador de café do Brasil era os Estados Unidos. Lógico que houve uma queda significativa disso, né? E aí teve que se... tudo isso, essa conjuntura, né? Isso tem um pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra. Então, todo esse movimento que o mundo vai vivenciar, o Brasil vai começar, assim, a partir daí, um processo de industrialização, siderúrgica nacional, né? A grande siderúrgica começa aí,
né? O Sistema S, né, falando em técnicos, né, o Sistema S também vai a partir dessa época, principalmente o SESI, né? SESI, ou SESI não, Senai, Senai, Senac, Senar. Senac vem depois, tá? Mas SESI, Senai, justamente isso que vai trabalhando essa perspectiva de formação do técnico industrial, do trabalhador para a indústria, essa nascente indústria brasileira. Né? Eu acho que a partir de 30 a gente começa a pensar nisso. Antes disso, e aí Nilo Peçanha, 1900, porque tem que começar em algum momento, né? E se atribui, sim, 1909, né? Em 11 começam, na verdade, a se incrementar essas escolas, que vão ter diversas nomenclaturas, liceu, depois as escolas técnicas, né? E até final da década de 70 começam a mudar, passa a surgir os Cefetes. Eu sou oriundo da Escola Técnica Federal da Bahia, né? Muito orgulho eu tenho hoje ser professor da rede, né? Porque eu trabalho no Instituto Federal de Alagoas, e fui aluno do curso de instrumentação industrial, que esse curso hoje chama-se automação. E foi isso que me trouxe a Alagoas, essa Alagoas que eu tinha conhecido jovem, um garoto encantado com essa beleza, quem é que não se encanta com Maceió, né? Início da década de 80, que eu não vim conhecer, mas como estudante. E aí, quando vi a oportunidade, foi que eu vim trabalhar pela CPC, né, Companhia Petroquímica de Camaçari, que estava abrindo uma unidade aqui para a produção de PVC, uma planta de MVC, uma planta de PVC. Foi aí que eu, empolgado, queria, vou morar, menino novo, solteiro, morar em Maceió, essa terra maravilhosa. E aí estou até hoje. Gostou da terra e vai criou ficando, raiz aqui, vai né? ficando. Vieram muitos, né? Até porque não tinha uma formação. Aqui já tinha escola técnica, tá? Já tinha um Cefet, mas ele não tinha um corpo, assim, um grupo de trabalhadores que pudesse iniciar a operação da fábrica. A gente está falando de 88, 88, eu cheguei aqui em 88, início de 88. E aí vieram muitos baianos, pernambucanos, cariocas, o Brasil todo, para poder partir. Paulista, gaúcho, tinha uma legião de gaúcho muito grande. Muitos voltaram, outros foram ficando, né? Foram se alagoanizando. No meu caso, né? Meus filhos são alagoanos. Então. Trabalhei na petroquímica que 80% do pessoal era de fora de Alagoas. Só 20% de Alagoas. A primeira turma que foi de operadores e alguns técnicos, alguns mecânicos, alguns eletricistas, começaram, mas eram aqueles meninos que tinham saído da escola técnica, né? O primeiro emprego, como foi para mim o meu primeiro emprego também. Tá? Muito jovem, todo mundo muito jovem. Aí vieram outras pessoas mais experientes, que já tinham bagagem, 10, 15 anos de indústria. Eu vim de fora, mas eu também estava no mesmo barco que eles. Eu era novo, saindo da Escola Técnica Federal da Bahia, né? Que aí depois ela muda para Cefet, né? Porque, na verdade, o decreto é de 78, a criação dos Cefetes. Mas isso foi gradativo, porque quando eu entrei na Escola Técnica Federal da Bahia, em 79, e ainda era Escola Técnica. Saí como escola técnica. Eu entrei em 96 então foi um processo e ainda era escola técnica mas aqui em Alagoas. E a 99 foi que teve a transição para a Cefet. Pois é, mas quando eu saindo. Mas é de 78 mesmo. Eu acho que foi Minas, Rio. Como até hoje ainda tem Cefet. Porque a diferença principal que eu achei foi instituir o curso superior também, né? Aproveitar as instalações da escola técnica e agregar o nível superior, né? Os Cefetes, ele permitiu isso, né? Mas eram uns cursos rigorosamente voltados para a área também técnica, assim, de formação industrial, meio superior. Constitucionalização dos Institutos Federais, que é de 2018, aí o Instituto, que aqui no caso incorporou com a antiga escola agroindústria de Satuba, que é secular, que era a Escola Federal de Satuba, não fazia parte da rede, foi vinculada e passou a ser Instituto Federal, que passou a ter o que a gente chama de status de universidade. O que é que significa status de universidade? Os institutos adquiriram o que a universidade tem, por exemplo, autonomia no seu orçamento, tá?
passa também a ter suas obrigações de trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, que só quem faz isso é a universidade. E com o Instituto, ele compreende tudo, também tudo isso que abraça do que a universidade é obrigatório fazer. E hoje nós temos muitos cursos técnicos, que a gente chama de técnico integrado. O aluno ele faz o curso técnico concomitantemente com o ensino médio. Ele se forma técnico em eletrotécnica e com ensino médio. Temos cursos subsequentes, que tem muito técnico. Esse, normalmente, as pessoas já têm nível ensino médio concluído. Esse é um curso mais curto, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E ele forma só tecnicamente aquele aluno. Tá? Ele não tem mais nenhuma disciplina só uma ou outra de filosofia, alguma coisa assim. Mas, assim, eles compromisso com as disciplinas técnicas, laboratório, oficinas e tudo mais. Temos os tecnológicos, que são superiores, né, de menor curso, menor duração, gestão de turismo, hotelaria, design de interiores. Temos licenciaturas hoje, né, matemática, física, letras, tá, química. O curso de química no IFAL ele atinge todos os níveis, porque ele tem técnico, tem o subsequente e tem até uma pós, como nós agora estamos também com uma pós lá em História de Alagoas. É uma lacuna que a gente enxergava aqui, né? E conseguimos implantar. Nós estamos na 3ª turma no curso de História de Alagoas, ofertando como pós-graduação, especialização. Isso me leva a uma pergunta. Como é que um técnico em automação formado pela Escola Técnica Federal da Bahia virou um historiador? É interessante, né? Essas mudanças, né, que a gente passa na vida. Eu fui primeiro que eu fui aluno de escola pública, né? Pai operário, né? Mecânico, mãe dona de casa. E ainda fui contemplado, porque era muito difícil passar na Escola Técnica Federal. E quando eu passei lá em Salvador, foi muito bom, porque me deu uma qualificação de qualidade. E naquele momento, então, eu lembro que é bem diferente do que é hoje. Você chegar no mural de estágio, você escolhia. Eu acho que eu vou estagiar na Brahma. As cervejarias, normalmente as pessoas não queriam, porque são químicas, não são petroquímicas, aí pagavam menos. Né? E aí, quando tinha as petroquímicas, CPC, Dalquímica era o grande chamativo, todo mundo que ia trabalhar no polo lá na Bahia, na Dalquímica, tinha muitas empresas. E eu fui nessa empolgação e vim para Alagoas, porque eu fui contratado. Eu fiquei 1 ano trabalhando na CPC na Bahia, mas eu já fui contratado como CPC, não, como operador já fui contratado pela CPC Alagoas. Eu fiquei 1 ano com aprendizagem, né? Estágio de aprendizagem. E aí forma a vida, né? Namorava, depois casou, filho, tudo, mas assim, sempre minha paixão foi história. Eu sempre me encantei pela história. E foi uma luta estudar. Depois, 39 anos eu fui fazer a universidade, mas depois aí, se você quer ser professor, não dá para ficar só com uma licenciatura, né? Aí faz mestrado e tudo mais para frente. E aí consegui sair da Braskem, que já era Braskem, né? Era meu sonho sair para lutar, para ser professor. Estava correndo contra o tempo. Né? A gente sabe que nós temos tempo de vida, né? Concorrer, eu dizer, olha, hoje eu estou com a disposição, mas daqui a pouco eu vou estar concorrendo com um menino de 20 anos para dar aula. Isso vai ser, claro que preferência vai ser para eles. Né? Foi quando eu comecei a dar aula, e aí dar aula em particular, nas escolas privadas todas. Eu entrei no Estado e trabalhando na Braskem, era uma loucura. Aí quando tive a oportunidade, a gente poderia dizer que era tipo um PDV. Eles iam reduzir o quadro, que lá sempre reduzia, né? Eles iam reduzir o quadro e fizeram uma seleção de pessoas que não iam ser simplesmente desligados, iam dar algumas vantagens, boas vantagens. Um salário por cada ano, 1 ano de assistência. Quando eu vi aquilo, eu disse, a hora é essa. A hora é essa. Quando eu falei para meu chefe, ele disse, de jeito nenhum, você está louco? Você sabe quanto ganha um professor de história no estado de Alagoas? Sei, uma miséria. Tenho colegas na faculdade que são professores do estado, do município. Mas eu preciso apostar nisso, cara, me ajude. Não posso sair sem pedir demissão. Aí foi, então, muito assim,
muita gratidão ao meu chefe lá na época. Ele disse: ó, você não está não, seu nome não está na lista, mas você vai fazer uma história aqui para lhe incluir. Não comente, tá, mas o tempo passa, né? E aí eu entrei, eu fui de cara, mas não tinha IFAL ainda, estava nas faculdades, só que para você recompor salário, eu trabalhava de manhã, tarde e noite. Sei como é que é isso, já foi professor. Entendeu? Aí eu disse: rapaz, eu estou aguentando, estou com 42, 43 anos, estou aguentando, mas em algum momento eu não vou aguentar. Queria entrar na UFAL, meu sonho inicial era a UFAL, porque eu via que era muito fechado o IFAL, o Cefet ainda, né, estava mudando. Aí veio a primeira oportunidade, eu entrei. Né? Aí, hoje eu não queria estar na universidade, tá? Eu estou muito bem, até porque é uma realização. Eu fui aluno, fui egresso da rede, né? Eu falo isso com meus alunos, eu acho isso muito legal, e a gente no IFAL tem a oportunidade de trabalhar com isso. Eu digo, a gente liga a chave, eu dou aula no ensino médio, no superior e na pós-graduação. Então você tem que sair desligando a chave. Isso aí é a linguagem que vocês compreendem perfeitamente. Desliga a chave agora do ensino médio, vou ligar no superior. Mas foi essa a minha trajetória. Professor Guimarães, a gente pôde perceber que tem uma larga experiência em todas as áreas e detentor de um currículo invejável. Né? Agora, fez essa viagem no tempo, trazendo aí assuntos bastante abalizados. E hoje, como é que o senhor vê o ensino técnico profissionalizante no Brasil, depois de todas essas mudanças? Eu acho muito interessante a gente poder discutir sobre isso, porque é um problema que eu, por exemplo, tenho discutido muito na rede. Tá? Porque, em função de vários fatores, né? Como eu disse, eu chegava no mural e dizia, o cara dizia, eu vou estagiar aqui. Não, essa não disse que não é boa, não, vou estagiar naquela que é melhor, não sei o quê. Não temos mais isso. Isso é um passado que não tem volta, por vários motivos, né? Por vários motivos. Né? Principalmente, a gente pode dizer assim, a automação. Né? Desenvolvimento tecnológico levou a gente a um patamar que a gente tem que automatizar tarefas. E isso acaba com a demanda de pessoas para a gente não acaba o trabalho humano ainda não nem a longo prazo tem essa perspectiva, entendeu? Não acredito no fim do trabalho humano. Só que o trabalho humano ficou mais restrito, com mais responsabilidade, com necessidade de ter maior conhecimento, inclusive. Eu lembro porque quando eu fui trabalhar aqui na CPC, nós começamos o turno, eram duas plantas, duas unidades de MVC e PVC. Em cada turno, naquela época eram 4 turmas, né? Quinta turma veio depois, mas eram 4 turmas. Em cada planta tinham 18 pessoas por turno. 36, fora mecânica, às vezes vinha 2, instrumentista, pessoal da elétrica, né? Que eu era eletricista, ou era eletrotécnico de eletrônica, a formação às vezes mudava um pouco em função do curso. Tinha mecânico também, né? Mecânica, tinha o caldeireiro, que é o encanador industrial, né? Que a gente chamava de caldeireiro. Era uma equipe imensa no turno, fora segurança industrial, fora patrimônio, enfermeiros. Quando eu saí, olha, já tem um tempinho, eu saí em 2008. Cada turma tinha 7 operários. Então, o que era 36 de operação, estava com 14. Né? Então, você vê como a coisa mudou. Automação, né? Os processos foram otimizados, muita coisa. E isso faz a gente voltar fiz esse resgate para poder responder, né? Me posicionar sobre a questão do técnico hoje. Hoje nós vemos um grande dilema, porque no caso do Instituto Federal, o que é que eu tenho percebido? Em função desse mercado muito restrito e também em algumas áreas não muito valorizadas, eu, quando fui trabalhar como técnico, eu digo para os meus alunos, eles ficam... Eu fui contratado como trainee, eram 2 salários mínimos e meio. Eu me senti um homem rico, um garoto de 18 anos, ganhando 2 salários mínimos e meio, e o salário mínimo tinha muito menor poder de compra que tem hoje. Sim. Né? Quando eu fui contratado, eu passei a ganhar 10 salários mínimos. Aí eu estou no patamar dos homens ricos. Mas
Hoje não é essa a realidade. Por mais que o salário mínimo tenha tido uma valorização, né? Mas assim, nem que seja menos salário, mas é muito menos a remuneração. E o mercado. Alagoas, o polo não aconteceu. Sim. O polo cloroquímico, que inicialmente se tinha uma estimativa de, pelo menos inicialmente, as empresas de primeira geração, como a CPC, 17 empresas, não vieram. Que contra essas empresas vêm a segunda, terceira geração, quarta, isso não, o polo não aconteceu. Veio o CPC e veio a Alcló. Porque a Sinal ela surgiu para suprir a necessidade do polo. Os insumos do polo. Isso. Né? E aí a Alcló veio, eram as duas empresas, foram elas duas que ficaram. Até que veio o governo Collor e abriu a importação irresponsavelmente. E o produto que a Alcló produzia, que era a epicloridrina, que é matéria-prima para boa quantidade de remédios. Não saberia dizer aqui quais usam, mas são muitos. A epicloridrina trazida da Europa, da Itália, ela era 50% mais barata do que a da Alcló. Fecha as resultado que é que aconteceu em curtíssimo prazo. Aí também tinha uma história que disseram que a tecnologia foi tecnologia roubada, não foi nem comprada, tem muita coisa, né? Mas assim, então, Alagoas, se a gente passa, vamos discutir a questão do técnico, né? O técnico hoje formado, que tem uma formação, eu acho, muito mais complexa, então, até melhor, mais antenada, mas termina muitos alunos entrando na escola, no Instituto Federal de Alagoas, fazer um curso técnico integrado, buscando uma escola de ensino médio de qualidade. Buscando uma escola de qualidade. E só se pensava naquela época, eu me lembro muito bem, porque eu fui aluno de lá, só se pensava em Escola Técnica Federal de Alagoas. Era a escola principal aqui em Alagoas, né, uma das principais, vamos assim dizer, que todo filho, né, de pais humildes, trabalhador, pensava em ingressar na Escola Técnica Federal de Alagoas, apesar de que era muito complicado e muito difícil para você passar por uma seleção. O teste de seleção era um verdadeiro vestibular. Vestibular. Quem passava... Eu fiz cursinho, 6 meses em Salvador. Eu era oriundo de escola pública, tinha muito déficit, né? Mas eu fiz cursinho. Quando eu passei, eu precisei fazer cursinho, 6 meses, na Bahia, Salvador. Verdade. Eu, por exemplo, eu tive que fazer duas seleções. Porque eu fiz o meu primeiro ano, que eu não passei a primeira vez, no Liceu Alagoano. Fiz o primeiro ano ainda básico. E aí eu retornei, fiz a seleção para entrar no primeiro. Né? Como eu tinha feito o primeiro básico no Liceu, eu não queria perder. Aí já entrei diretamente no curso, fiz outra seleção, 2 seleções, para poder ingressar na escola técnica. Então, hoje em dia eu acho que não é diferente não, a seleção também é muito difícil. Mas aí, o que é que acontece? Hoje a procura não é mais para se formar técnico, é para aproveitar todo o investimento federal na educação de qualidade pública para adquirir essa formação e entrar na universidade. Aí, geralmente, o que eu vejo, hoje o poder aquisitivo dos alunos, boa parte também é de um poder diferenciado, né? Você tem mais condições e acaba... tirando a vaga de quem realmente precisava e queria fazer um curso técnico. Aí aproveita a oportunidade lá da escola técnica, uma formação de qualidade, e é um trampolim para entrar no nível superior, também na Universidade Federal, que também é muito disputada. Sim. Aí acaba deixando o ensino público para pessoas com poder aquisitivo maior, com mais condições, que poderia estar pagando aí uma escola particular de nível médio e uma particular de nível superior. Barros, mas hoje, né, eu não sei ainda, eu acho que um pouquinho antes da pandemia, e aí com a pandemia tudo mudou, né? Mas nós somos um percentual muito grande de pessoas muito, muito pobres. O filho trabalhador mesmo, isso é importante. Rendas. Eu digo a você, mais de 50% dos nossos alunos, a família tem renda. Não é o pai, a família tem renda de um salário mínimo e meio. Nossos alunos são pobres hoje. Tá? Hoje nós sentimos isso, percebemos isso, porque os déficits, como vem muitos, a maioria vem de escola pública, né, e os déficits algumas vezes são muito grandes, as lacunas muito grandes. Então, um trabalho árduo, né?
Eu digo, como professor de história, meu trabalho só aumentou, porque além disso, que é para qualquer disciplina, a gente viveu um momento muito ruim no Brasil. E aí os trabalhos de historiador ficou mais complicado, que eu tenho que mostrar o que é que aconteceu no Brasil, né, que a gente passou recentemente. Mas o perfil ainda é de aluno de escola, trabalhador, pobre, entendeu? Hoje é. E deixa ele passar um panorama da minha época de entrar na Escola Técnica Federal de Alagoas, que foi no ano de 85. Eu vinha sair de escola pública, do famoso CEPA, que a gente tem aqui em Maceió. Só tinha estudado no CEPA até então. E aí fui fazer o teste lá, passei e fui estudar lá. Na época, era muito difícil para alguém que não tivesse feito um cursinho para poder entrar lá. E a gente ganhou, mas era uma época que o ensino público era muito melhor do que o ensino privado, do que o ensino particular. Era muito melhor. Meus professores, que eram do CEPA, foram contratados para dar aula em colégios como Marista, Batista, Madalena Sofia e por aí vai, Sacramento. Eles foram contratados e aí eu vi uma mudança na história da gente, que foi você passar do ensino público de altíssima qualidade para uma mais baixa qualidade, principalmente por conta de greves que aconteceram. E aí o cenário se inverteu. O ensino da escola particular ficou mais capacitado do que o da escola pública. Mas até então, até eu sair, até eu terminar a 8ª série, seria o 9º ano hoje, o ensino era maravilhoso. Estudei com grandes mentes do estado de Alagoas e consegui entrar na escola técnica tranquilo. Mas já em escola técnica, já estudando lá, o pessoal achava a gente tão bom, pelo fato de ser técnico, pelo fato de estar estudando matérias técnicas, que a gente tinha um status como se estivesse na faculdade. O pessoal tratava a gente com um olhar de admiração sempre. A gente chegava em algum lugar, se chegasse fardado, é como se a gente fosse mais velho, apesar de ter a mesma idade, de ter a mesma faixa etária. Eles tratavam a gente como se a gente fosse mais velho, como se estivesse sempre pedindo autorização para alguma coisa. Um caso assim, era muito interessante isso. Isso na Bahia também refletia assim. Os alunos da escola técnica, eles eram tratados, né? A sociedade absorvia como um patamar, se pudesse botar em escala, né? A escola técnica estava acima das escolas públicas, embora fosse escola pública, só que tinha rede federal, do que a escola municipal e estadual. Isso também tinha, eles davam até o status para o aluno. Isso é verdade, isso também era. Na Bahia também a gente sentia a mesma coisa. Mas eu acho que, a meu ver, o que contribuiu para essa crescente desvalorização do ensino público, da escola pública, na verdade, você fez uma colocação muito importante. Grandes personalidades estudaram. A educação básica no Brasil, quando ela universalizou por lei, educação para todo mundo, educação para todos, inclusive para os pobres, obrigatório, todos os níveis, as políticas que se implementaram no Brasil foram uma escola sem qualidade. Tá? Então, o que ela era boa, mas ela era restrita, muita gente não tinha acesso, mesmo na escola pública, não tinha vaga. Quando ela foi obrigada, pela Constituição de universalização do ensino, ele se nivelou da forma mais baixa possível, fez de qualquer jeito. Né? Ainda bem que eu entrei na escola técnica, porque eu fazia ginásio na época, né? Ia para o 2º grau. E foi num período terrível da educação no Brasil, que foi o desmonte dessa escola que você está falando, para chegar ao que a gente chegou na escola pública, que hoje ela até melhorou. Porque quando eu cheguei aqui em Maceió, por exemplo, para trabalhar na CPC, um professor da rede municipal ganhava menos que um salário mínimo. Não podia, porque é inconstitucional um trabalhador ganhar menos salário mínimo. Eles davam um abono que, se fosse, passava o salário mínimo em R$20 em dinheiros de hoje, para suprir, que ninguém podia, o Estado não podia pagar, o município não podia pagar mesmo que o salário mínimo. Você vê que nível chegou. Lógico que nós já avançamos. Nós não temos mais essa escola tão ruim que nós tivemos na década de 80. Não temos, não. Tá? Temos muitos problemas. Muitos problemas. Não.
Mas, assim, isso universalizou. Se eu não tivesse entrado na escola técnica, e olha que eu estava numa escola de 3 mil alunos, escola Anísio Teixeira, que é uma escola de referência da escola pública em Salvador, foi um momento triste da educação, muito ruim, quando se implantou nesse discurso de industrialização, profissionalização do ensino, as escolas públicas passaram a ofertar cursos técnicos paralelos, sem nenhuma condição. Aí tinha curso laboratorista, dependendo do local e tal, entendeu? Topografia, mas assim, sem nenhum preparo, às vezes não tinha nem professor para isso. Foi quando eu consegui entrar na escola técnica, né? Porque aí existia realmente uma estrutura de profissionalização, não como foi imposto, né? E isso foi um desastre. Isso começou em 70 no Brasil, 71 precisamente, no período militar, que culminou com o desmonte da escola pública, né? Ainda bem, isso acabou, né? Até voltou. Agora hoje tem, por exemplo, na Bahia, eu tenho um sobrinho que é professor de sociologia em uma escola pública em Juazeiro, na Bahia, e é uma escola, ela também é integrada, né? Ela é técnica, mas ele me disse que são muito bons cursos, assim, tem professores, tem laboratórios, entendeu? Diz que na Bahia está, inclusive, na valorização. Não é ninguém acha que está ganhando bem, né? Mas assim, o que se paga hoje na Bahia Educação está muito melhor do que aqui, inclusive. Tá? Na rede pública, não estou falando da rede federal, entendeu? Sim. Rede pública estadual. Mas é verdade, essa educação, né, se você pegar assim, vamos para a Bahia ou aqui Alagoas, essas figuras, os intelectuais, todos foram estudantes de escola pública, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Graciliano, onde quer que seja. Essas personalidades conseguiram destaque no Brasil, na música, na literatura, no cinema, vieram de alunos de escolas públicas, né? Era escola realmente de qualidade. Professor Guimarães, uma pergunta que não quer calar. Neste mercado altamente competitivo, o profissional técnico industrial oriundo das escolas técnicas, ele encontra-se preparado para enfrentar hoje, atualmente, esse mercado de trabalho? Olha, eu não posso assim responder por toda a rede, né? Eu falo muito por Alagoas, né? Que é o meu local hoje. Nós temos uma formação muito boa. Lógico que nós temos oferta de vários cursos, né? Tem mecânica, eletrotécnica, eletrônica, química, informática, né? Edificações. Nós ofertamos ainda um curso que eu já tive na gestão, lutei contra isso, eu acho que não deveria mais existir, teria como a gente reformular. Curso de estrada nós temos aqui, tá? Na minha época de escola técnica na Bahia, era pontes e estradas, esse curso também não existe mais. E eu falo com muita tranquilidade porque eu visitei todos, porque eu fiz parte de uma comissão que a gente instituiu engenharia civil aqui, na época eu estava na gestão. E nós visitamos os institutos federais de Pernambuco, que foi de Recife, fomos para o da Paraíba, Campina Grande, João Pessoa, e fomos na época para Palmeiras dos Índios, que é da rede, mas lá já tinha engenharia civil. Então a gente discutiu muito sobre essa questão da construção civil. E aí, um curso como esse, eu sei, ele está formando para fazer ensino médio, né? Mas eu acho que tem a formação, nós temos um curso de Química, embora o curso de Química no UFOL ainda tenha um vínculo com usina, né? Então, também o polo não aconteceu, né? Exato. O polo não aconteceu, né? Mas o curso ainda tem um vínculo com usina. Quem é técnico industrial aqui adoraria que a gente tivesse mais indústria. Mais indústria. A gente gostaria mesmo de ter lugar para trabalhar na indústria. E tem uma coisa que você me perguntou, acho que foi na anterior, no mercado, muitos... E no Brasil isso é cultura, no Brasil isso é uma cultura, né? Que tem que ir fazer o superior, né? E que todos têm direito, e é mais do que justo, todas as pessoas terem a oportunidade de fazer um curso de nível superior. Mas em função até da não valorização técnica, né? De remuneração, de oferta de emprego, as pessoas migram, querem continuar, querem avançar para o superior. Se você pega nos Estados Unidos, por exemplo, um curso técnico de construção
civil, um curso não, um técnico de construção civil, um mestre, ele é na maioria das vezes, muito melhor remunerado que o engenheiro. E, sobretudo, extremamente mais requisitado. Sim. Porque falta realmente aquela pessoa que vai lá e dá a solução para a coisa. Pois é. Não é só o burocrata, tecnocrata que fica... Tem que contratar, fazer um projeto, é uma coisa menor. Isso. Então, assim, a gente tem essa cultura também, né, de que temos que ir para o superior. Justo, totalmente justo. Isso, todos nós temos que ter o direito de querer buscar avançar, ter mais conhecimento. Mas é fruto também dessa não valorização em função de mercado, né, de remuneração, Sim. que termina não estimulando. Eu fui técnico 19 anos e bem, assim, relativamente bem remunerado. Uma exceção, né? Mas é exceção, porque hoje só tem Braskem, até tem umas empresas menores hoje, né, de terceira, quarta geração ali no entorno, a gente nem pode chamar aquilo de polo cloroquímico, porque não vingou, né? Mas assim, é um mercado muito pequeno. Para a valorização do técnico, quando alguém me questiona, ou sobretudo quando alguém erroneamente tenta comparar um técnico com um engenheiro, eu digo, olha, técnico é um profissional, engenheiro é outro profissional. Cada um atua na sua área. Não necessariamente um sabe mais do que o outro. Não, são áreas distintas. Quando você tem um técnico que se forma engenheiro na sua área, ele vai ter certamente mais habilidade do que um que não tem um curso técnico. Porque o técnico tem uns conhecimentos que não são ensinados na faculdade de engenharia. Sim, com certeza. Ele precisaria de ter mais 2 anos, pelo menos, para trabalhar essa parte técnica para o engenheiro. E o curso de engenharia já tem um monte de trabalho, né? De 5 anos de formação, não é isso? São 10 períodos para se formar engenheiro. Então, é bom que as pessoas saibam disso. Técnico tem seu valor pelo fato de ser técnico. Sim. Né? E o engenheiro tem valor pelo fato de ter estudado engenharia. São 2 coisas distintas e os 2 têm que ter valor. E você falando isso, Romildo, me remete também à pesquisa que eu fiz com relação à instituição também da primeira escola de engenharia no Brasil, que seria uma faculdade de engenharia, que é em 1792. Aí, quer dizer, mais de 100 anos depois é que surge as primeiras escolas técnicas, que seria de aprendizes artífices. Aí você vê que existe uma valorização, né, sempre para a parte de engenharia muito... Mas assim, né, também porque precisava histórica. Atender, né, não na universidade, porque quando nós falamos de universidade, nós somos criança, né? A universidade no Brasil começou em 1930, imagine. A Argentina, a Universidade de Córdoba, era final do século XVIII, início do século XIX. Nós temos um déficit, imagina, muito grande, né? Mas precisava ter engenheiro, precisava ter médico, porque tinha uma corte aqui, por isso que surge na Bahia, em Recife, e depois o curso de Direito. Medicina, Direito. Esses cursos precisavam ter profissionais para atender a corte, foi por isso que surgiu. Não é para o povo. O povo não tem... Inclusive, a escola, o curso profissionalizante no Brasil, quando ele se inicia, desde os artífices, depois eles avançam por liceus, curso profissionalizante, não, era uma barreira que se criava ali, naquele momento, inclusive. Quem fazia o curso técnico não podia fazer vestibular. Você não tinha habilitação para ir para o superior. Início da década de 20, tá, não se faz. Quem fazia curso técnico, para aí. Por quê? Primeiro que eram pobres. Então, pobre só precisa ter a formação inicial, que eles chamavam, que é esse, que vem oriundo dos artífices, né? Bem diferente do processo de profissionalização que levou ao técnico industrial. Mas esses iniciais, eles não tinham acesso, eles não poderiam atingir o nível superior, porque era incompatível a carreira, entendeu? Você saía de um nível, não podia ir para o outro. Ainda bem que isso acaba, né? E só fortalece, porque termina fortalecendo o nível técnico também, né? Com o crescimento da indústria e tudo, e quebra essa barreira, né? E o técnico cumpriu um papel, cumpre um papel extremamente importante. Eu acho assim, um momento como esse que vocês estão iniciando aqui hoje, um podcast voltado para técnicos industriais, eu acho que é de grande relevância. Isso é pequenininho, nós estamos fazendo um negócio agora aqui em Alagoas e tal. Gente, eu acho que não. Eu discordo. Eu diria que é uma coisa de muita importância. Nós precisamos valorizar o técnico.
Né? Nós precisamos ter que valorizar, buscar espaço para isso, nesses canais. Hoje o mundo se comunica instantaneamente, né? Você está fazendo um podcast desse, pode ter um cara no Acre assistindo, um cara no Japão assistindo. Né? Então, eu acho que é uma medida extremamente importante, a valorização do técnico, né? Para que forme, cobre políticas. Né? Políticas têm que surgir de valorização da própria indústria, estimular a indústria, crescimento da indústria, porque onde tem indústria, tem técnico. Sim, tem espaço para técnico. Com todo esse processo de automação que possa existir, mas a gente não está num patamar de eliminar o trabalho humano. Tá? E eu lembro que a Volkswagen tinha 5 mil, na década de 80, naquelas grandes movimentações do ABC, do surgimento do PT e tudo mais, eram 5 mil funcionários na Volkswagen. Tinham 10 restaurantes dentro da Volkswagen. Hoje, talvez, não sei se tem 500, não. Né? E, lógico, tem outros processos aí, tem a terceirização. Sim. Né? E mexeu muito também com isso. A desvalorização vem muito por aí, porque a terceirização só botou o trabalhador para fazer a mesma atividade e ganhando menos. Né? Junto com a política mundial, naquele momento, que o governo abraçou aqui a questão do neoliberalismo, que dizia que o Estado tem que ser mínimo, e as empresas incorporaram isso, como? Só que é importante quem é o trabalho essencial, precisa ser da empresa. O que eles chamaram de essencial? No caso, nós que éramos operação, mecânico, eletricista, químico, né? Esses, que eram do laboratório e tal, esses eram serviços auxiliares. E aí foi terceirizado. O salário, às vezes, caía para 1/3. Imagina. Pegava uma pessoa daquela, um engenheiro daquele, ele montava uma empresa. Aqui nós tivemos casos, alguns bem ilustrativos. Os né? colegas com quem eu trabalhei foram Pois desligados da é, empresa. desligado e tiveram. Quem não tinha saída para uma empresazinha, montar um negocinho, por exemplo, na área de eletrônica, eletrotécnica, essas coisas, você tem um campo maior até para trabalhar com um pequeno negócio, com uma oficina e tudo mais. Tem áreas que o cara faz química, vai fazer o quê? Entendeu? E isso impactou muito. Né? Isso impactou muito porque desvalorizou o profissional, o técnico. Né? Aí veio a reengenharia dos anos 90. Quem não lembra? Eu na Braskem fiz inúmeros cursos. A empresa, os caras vinham de todo lugar do Brasil, ganhavam uma fortuna para dizer essa bobagem. A empresa que não fizer reengenharia, em 2 anos ela fecha. Eu vi inúmeras vezes. A reengenharia, que alguém, se você falar em reengenharia, você é demitido. Entendeu? Então, esses modismos, lógico que não é por moda também, por buscar maximização de lucro, redução de custo. Né? E as empresas passaram a processo de automação, mas sem sombra de dúvida que isso gerou impacto negativo na formação do técnico profissional, no estímulo. Sem dúvida. Né? Eu lembro de colegas nossos que eram eletricistas, que eram do laboratório, químicos. Tá? Eu lembro, eu tinha 2 colegas que eram supervisores de laboratório, tinham um salário muito bom. Puf, terceirizou. Saíram, né? Saíram, mudaram até de ramo. Eu tenho 2, um até faleceu agora, recentemente, mas logo após, no final da pandemia, que foi o Oswaldo, que estudou comigo na escola técnica. A mãe dele era vendedora de acarajé em Salvador, a gente comprava da mão dele. Você tem ideia, o Oswaldo era o dono do Aquaba, que faleceu, uma pena, perde um grande amigo e vizinho. E o Giovanni, que era supervisor também de laboratório de química, que hoje é o dono do Pé da Virada, a barraca Pé da Virada. Então essa galera são oriundos da escola técnica, viemos junto. Comemos muito pão com passas, que era o lanche que tinha lá. Lá em Salvador. Muito bom essa história. Mas foi assim, então eu acho que também isso contribuiu para o não estímulo a buscar na formação técnica. Né? Lógico que algumas empresas já viram isso, a própria Braskem. Muita gente foi desterceirizada, foi recontratado. Não todos, porque não volta, algumas coisas não voltam nunca mais. Né? E aí eu falo como historiador até, né? A história não se repete, ela nunca se repetiu, mas assim, não voltou a níveis mais. Né? Aí havia automação, que hoje, o número, não sei quanto é que tem pessoas que tem na unidade, mas hoje são 4 plantas, né, Val?
Aumentou o número de plantas, o número é praticamente o mesmo. Mas, assim, a produção aumentou as Pois é. demandas, enfim. Uma coisa compensa a outra. E a gente precisa estimular o técnico, né? Formar técnico. Nós temos uma escola de formação profissionalizante para isso. Além de Senai, né? De cursos privados, escolas privadas que nós temos, formação de técnicos. E não é porque às vezes a gente no Brasil a gente tem um sentimento de inferioridade, que a gente não supera isso, né? E aí a gente começa a criar alguns status que a gente precisa. Os países desenvolvidos, vamos falar de Alemanha, vamos falar de Europa, a Alemanha principalmente, em Grã-Bretanha, mas a Alemanha, um país daquele cheio de técnicos, né, profissionais, cursos técnicos, os caras estão trabalhando lá, a indústria está em pleno vapor. Então, se a gente pensa assim, quer olhar para os outros, para os vizinhos, olha as coisas, olha tudo, não olha só o que lhe interessa, não. Né? Olha todo, olha né? todo, entendeu? Então, quantos desempregados, essa coisa da necessidade superior, né? Quantos advogados estão aí desempregados? É verdade. Eu trabalhei muito tempo, quando eu saí nas faculdades, eu dava aula no curso de Direito, umas 3 universidades eu dei aula de Direito. Eu dava aula de ciência política e dizia a eles, vou dar uma notícia aqui que ninguém sabe, só quem sabe sou eu. Primeiro dia de aula, não tem vaga para juiz para todos vocês. É verdade. Brincava com eles, né? Mas aí tem suas vantagens, tem promotor, desembargador, até advogado de porta de cadeia. Brincava assim. Tem também. Mas assim, eu estou só ilustrando porque o sonho do superior também não resolve, porque nós não temos esse público para todo mundo. Sim. Não tem público para advogado, nem para médico. Por mais que falte médicos, olha que contradição. Faltam médicos, mas tem médico que não quer muitos serviços que estão aí. É verdade. Tá? E por aí vai, outras profissões. Tá? Então, eu não acho que o técnico é uma etapa. Eu acho que pode ser uma etapa para quem quiser, ele tem todo o direito, mas o técnico precisa ser valorizado para o cara ser profissão. como profissão, né? Que ele vai levar a vida dele, vai constituir dentro da sociedade um papel, ocupar um papel com família, com tudo, com o salário. Agora, lógico que para isso precisa ter uma remuneração, precisa ter uma condição de trabalho mais. E é uma coisa que eu sempre falo a respeito do técnico, é que o técnico tem a responsabilidade. Ele precisa responder por aquilo que ele faz, ele precisa responder pelo trabalho que ele executa, pela equipe que ele comanda. Ele é responsável por aquilo, ele vai responder por aquilo. Pois Para é. ter responsabilidade, é preciso ser bem remunerado. Não tenho dúvida disso. Além de estar inserido em todo o mercado, né? A economia do Brasil, ele está envolvido. Está em hospital, está na indústria, está no supermercado, está na construção civil, enfim. Você tem toda a economia, né? Está envolvida aí o técnico industrial. Pena que não é tão valorizado, mas a gente está na luta aí constante e a gente vai buscar o nosso espaço. Estamos conseguindo aí, aos poucos. Eu acho que a luta é árdua, né? Mas tem que não pode se acomodar, tem que apostar, acreditar e lutar por isso, né? A valorização do profissional tem que ser respeitado no Brasil, né? Agora o respeito também não é só para sair de boca dizendo que é respeito. Você tem que ter uma valorização do ponto de vista material. Tem que ter espaço no mercado de trabalho para isso. Você tem que ter remuneração para isso. Tem que ter políticas que pensem dessa forma, né? Política de crescimento do país. Todo país precisa crescer, ele precisa ter indústria, né? Nós não podemos mais viver de ser sobremesa, país da sobremesa. Mas a gente termina, às vezes, continuando, porque a gente é o maior produtor de soja e soja é um baixo valor agregado. Né? E a gente produz soja para... Olha que coisa interessante. Porque a gente tem que discutir, tem que estimular, tem que brigar com o parlamento, o que for. Porque a gente produz soja, o cara compra soja, transforma a soja, manufatura, agrega valor a ela e transforma em ração de porco, e nós vamos e compramos ração de porco da soja que a gente fez, que plantou. Né? Isso é terrível, né? Quem vive apenas de matéria-prima, né? Não tem com baixo valor agregado. É isso aí, Gerson Guimarães, conheci Gerson aí na indústria. Muito tempo. De 2001, saí quando lá? 2007? 2008. 2008. De 2001 a 2008, eu ainda fiquei até
2010. Eu tenho grandes amigos lá até hoje. Já levei algumas turmas para Braskem, né? Eu não sou da área técnica, né? Eu sou professor de história, mas às vezes me incomodo quando vejo os alunos com poucas visitas técnicas e levo para de vocês. Eu fui agora fui duas Isso aí é vezes, fui em importante. abril e fui em junho para uma unidade da Chesf, a hidrelétrica de Xingó. Em Piranhas, nós fomos para Piranha, Muito a bom. farra, dorme no campo de Piranha, os alunos dão uma farra, né? Eu que não tenho mais ideia para essas farras, não, dormir em sala de aula. Mas assim, é muito bom, eu acho que é Xingó e Paulo enriquecedor. Afonso lá é muito rico, né? Muito Xingó bonito. é muito bonita. E a dimensão daquela hidrelétrica, né? Para um jovem chegar a última vez agora nós entramos tinha um gerador que estava parado, nós tivemos condições de chegar bem perto, né? E eles ficavam se encantados com o tamanho, né? A dimensão de uma usina de geração de energia é assustadora, né? E lugar que é lindíssimo. Fantástico. Em pleno sertão, e a gente tem aquele oásis ali, que é muito bonito. Gerson, foi uma satisfação ter você aqui nesse primeiro episódio. E obrigado aí pela sua explanação. As considerações finais do professor Guimarães. Gerson Guimarães, pode ser. Eu sou como professor, sou o professor Gerson, né? Pouca gente conhece como Guimarães. Não, eu só tenho a agradecer o convite de vocês, né? Eu puder dar uma mínima contribuição. Eu acho que fiquei muito feliz quando o Barros me ligou dizendo da proposta, né, do podcast. Eu acho que essa é uma política acertada de vocês, né? Faz parte de um complexo que vai além muito mais do que isso, mas eu acho que pode ajudar, pode agregar muito, dar voz, né, ao técnico industrial. Isso é importante também, né? Trazer o técnico. Eu tenho orgulho, sou técnico, trabalho há 20 anos na indústria e tal. Isso é importante, né? A gente começa a autoestima é sempre boa, né? Quando a gente tem isso, quando levanta isso. E é uma luta de vocês. Eu sou muito por dar tudo certo. Pode contar comigo, qualquer coisa, qualquer pequena contribuição em relação ao IFAL. Precisar de alguma coisa, eu posso facilitar alguns canais lá, certo? Porque a gente ainda aposta muito. E eu, como sou um sonhador, porque eu acredito muito nas mudanças, é por isso que eu luto desde 16 anos, né? Eu já fiz um monte de coisa aí, movimento estudantil, eu já apanhei da ditadura, mas hoje eu estou minha luta dentro da sala de aula, trabalhando com os meus alunos para ajudá-los. Eu digo, olha, vocês têm que sair aqui antes de ser químico, mecânico, eletrônico, vocês têm que sair daqui mais humanos, né? Nós aqui temos um centro de formação humana, crítico, para você, inclusive, ser um melhor técnico. Sem dúvida. Né? A gente sabe que não é fácil, né? O processo hoje que a gente vive nas sociedades, né? De alienação, as redes, potencial fantástico que tem as redes sociais, mas às vezes não traz grandes frutos, né? Não traz grandes frutos. E aí o estímulo é esse, é a leitura. Você não pode parar de ler, gente. Pelo amor de Deus, não parem de ler nada. Eu até brinco, nem que seja livro de autoajuda, que eu detesto, mas ler um livro de autoajuda é melhor do que não ler nada, do que ficar no celular. É verdade. Mas é isso, é só agradecer a equipe aí. Parabéns vocês. Foi uma honra tê-la aqui. Muito grato. Ok, meu querido. Obrigado. Esse é o nosso BR2Cast, o podcast do técnico profissionalizante. Vem com a gente, vem com BR2. E até a próxima.